Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre o modelo nórdico ou o modelo escandinavo e por que dá certo. Antes de mais nada, eu peço aí que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito, que você curta e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque eu acredito que o conhecimento tem que ser compartilhado, tá? Eu adoro falar sobre a Escandinávia porque é algo muito gostoso e a gente pode sim imaginar esses países nórdicos e tentar espelhar para trazer para o Brasil. Tá? Mas é óbvio aí mantendo algumas diferenças. Vamos primeiro explicar aonde fica a Escandinávia. Quando você pensa em Escandinávia, você tem que pensar em países de cultura muito parecida, de uma história muito conjunta e parecida. Estamos falando da Dinamarca, da Finlândia, da Suécia, da Noruega e da Islândia. O que esses países têm em comum? Todos eles são protestantes, de modo geral luteranos, foram países majoritariamente pobres, não tiveram uma política colonialista. Claro que, por exemplo, durante o século XVIII, você tinha aí a Suécia como uma potência regional. Mas, ao longo do século XIX e século XX, foram países pobres ou países aí que não foram grandes membros do cenário internacional. Tá? A segunda coisa que tem que se deixar bem clara quando você pensa nesses países, vamos pegar o exemplo da Dinamarca e da Suécia, que são populações homógenas descendentes dos vikings. Tá? Ainda que você tenha aí imigrantes, majoritariamente as pessoas têm antepassados em comuns. Mas se a gente fosse definir numa palavra, numa única palavra, por que o modelo da Escandinávia dá certo, seria a palavra igualdade. Isso é um mantra para eles, a igualdade de todos perante a lei. Nesses países, políticos não têm regalias. Dificilmente você tem cargos de confiança. A transparência é de fundamental importância na máquina pública, na coisa pública. Confiança social. É comum na Dinamarca, é comum na Suécia, você ir na biblioteca, pegar um livro, levar para casa e depois devolver. Deixar um carrinho com seu bebê do lado de fora, comprar uma fruta, pegar a fruta e deixar o dinheiro ali. Olha que bizarro. Essa confiança social. Você tem uma liberdade econômica muito grande. A propriedade privada, ela é respeitadíssima nesses países. As leis trabalhistas são fruto de uma ideia de que o Estado pode sim cobrar muitos impostos na pessoa física, não na pessoa jurídica, mas em troca ele tem que me dar algo. E o que ele vai me dar? Igualdade. As leis funcionam. Até hoje eu entendo por quê, mas eu pergunto para você, você entende por que o vereador tem que ter carro pago com o seu dinheiro? Entende? Cartão corporativo, auxílio paletó, auxílio casa, auxílio isso, auxílio aquilo. Isso não tem nesses países. Já tentou abrir uma empresa no Brasil para você ver a dificuldade que é burocrática? E digo mais, vamos supor que você consiga abrir a sua empresa e você viu lá uma licitação da sua cidade ou, por exemplo, do seu estado e você quer participar. Duvido que você vai conseguir competir de igual para aquelas empresas que também estão ali na licitação, mas que têm conchavo com o político. E elas é que vão ser eleitas ou escolhidas. Vídeo Odebrecht, vídeo que a Lava Jato mostrou, né, uma penca de empresa. E isso você pode pegar para a sua cidade. Quantos itens superfaturados nós temos aqui no Brasil, quando você vende para o Estado? Sabe? Mas isso é o quê? É cultura. É uma cultura onde a igualdade nesses países é o mantra. Então você tem sim uma carga tributária altíssima, muito alta, chegando a 56%, 55%, 50%. No caso da Dinamarca, por exemplo, a Suécia está parecida, mas você tem, por outro lado, uma igualdade jurídica muito grande, leis que são cumpridas e um tecido social uniforme. Há uma confiança nas instituições políticas. É óbvio que isso não veio da noite para o dia. Isso é um processo histórico que levou aí pelo menos 200 anos, 300, dependendo de qual país você esteja falando, em qual momento. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo para que você possa entender essa questão aí da Dinamarca, por exemplo. Vamos pegar o exemplo aqui, a questão dos políticos. Olha que bacana. Quando você pensa em político na Dinamarca, por exemplo, melhor, vamos pegar aqui Noruega. Você tem aqui o político, vou dar um exemplo do político Peter Ødegaard. Tá? Isso eu estou vendo aqui na BBC, tá? Uma entrevista com ele, e ele é membro
do Conselho Municipal, que é equivalente a um vereador, tá? Da cidade de Aarhus, a segunda maior cidade da Dinamarca, com mais ou menos 300 mil habitantes. Ele vive numa zona de classe média, no centro, não possui carro, por isso vai a pé ao trabalho. E recebe um salário de 10 mil coroas dinamarquesas, por volta de 6 mil reais, para horário parcial, que é complementado com atividade na direção de uma orquestra, no caso dele. Então, você tem que entender que nesses países não há regalias. Vou te dar um outro exemplo, tá? Quando você pensa em privilégio. Na meada ali do século XVII, 1600 lá vai fumaça, quando a Dinamarca perde uma parte do seu reino para a Suécia e precisou ter uma administração mais eficiente, o rei Frederico III proibiu, olha só, lá no século XVII, proibiu que se tivesse ou oferecesse propinas e presentes, sob pena de até morte. E ele vai instituir regras para contratar servidores públicos com base no mérito. Isso há 300, 400 anos atrás. Então, é por isso que dá certo, porque você tem uma tradição econômica, você tem uma tradição social nesses países. Bruno, podemos usar no Brasil? Podemos sim, podemos nos espelhar. Como? Fazendo protesto, se for o caso, para diminuir aí as regalias dos políticos. E é outra, a impunidade no Brasil, ela é absurda. Só vai preso quem é pobre, essa é a grande verdade. A gente sabe disso. Qualquer local que você veja, se você tiver muito dinheiro, dificilmente você vai ser preso. Você pode até ser preso, mas aí você só vai para a cadeia depois de um tempo. A não ser que esteja muito na mídia, por quê? Você vai entrar com recurso do recurso, aí vai para a segunda instância, vai para a terceira instância, aí depois, de repente, volta para a primeira, e aí demora, é uma justiça no Brasil lenta, é uma justiça grande. A gente vê, por exemplo, no caso da polícia, a Polícia Civil brasileira, ela é deficitária, não porque o agente é deficitário, mas é porque é muito trabalho para pouca gente. Então é um projeto. É isso que a gente tem que entender. No Brasil há um projeto de que as coisas sejam ruins, para que a gente não possa bater de frente com essa corja de políticos corruptos. E isso não acontece nos países da Escandinávia. Você tem exatamente isso que eu falei, transparência econômica, transparência no governo, uma igualdade social muito grande, você tem uma igualdade de gênero, de sexo, você tem uma igualdade nos salários. Então, é por isso que dá certo. Tá? Se a gente fosse, então, para a gente poder finalizar, eu quero que você entenda isso. Dá certo nesses países porque a igualdade é a palavra-chave para esses países, para que você possa ter uma economia altamente competitiva e uma carga tributária relativamente alta na pessoa física. Diferente do Brasil, que você tem uma carga tributária alta, mas não é na pessoa física. É em bens e serviços e existe um teto no Brasil. Então, o cara que é classe média no Brasil, ele paga imposto de renda. O ultra rico paga muito pouco, paga 6% mais ou menos, porque lucro e dividendo não é taxado e seria assunto para um outro vídeo. Então é isso, não tem muito mistério, tá? O modelo nórdico ele funciona por causa disso, por causa da igualdade e por causa dessa consciência que as pessoas têm lá, tá bom? Qualquer dúvida você coloca aqui nos comentários, eu espero que você tenha compreendido, entendido. Um grande beijo e até a próxima.